A manchete é: Felipe Neto é acusado de violar a Lei de Segurança Nacional. O que isso significa e o que isso tem a ver com você? É o que a gente vai tentar entender hoje. A Lei de Segurança Nacional prevê punições que podem chegar a 12 anos de prisão. Isso para quem atenta contra a integridade territorial do Brasil. Pois é. E também tem punição, segundo a Lei de Segurança Nacional, para quem alicia indivíduos no exterior para invadir o Brasil. Claro, também tem penas previstas para quem coloca em risco chefes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. O Felipe Neto está enquadrado nessa última categoria porque ele chamou o presidente de genocida. Se isso parecer assim meio autoritário para você, é porque é. Definitivamente, abrir um inquérito contra quem critica o presidente Jair Bolsonaro é autoritário. Aliás, a Lei de Segurança Nacional, que está sendo usada agora contra o Felipe Neto, essa lei carrega em si um certo DNA de autoritarismo. Pois é, porque essa lei veio em 1983, durante, portanto, aquele período da história brasileira conhecido como ditadura militar. Isso significa que essa lei é um dos filhotes da ditadura! Tá certo, Brizola. Mas existem outros problemas na intimação que o Felipe Neto recebeu. Primeiro problema, quem foi atrás do Felipe Neto foi a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que não tem nada que aplicar à Lei de Segurança Nacional. Dá uma olhada na avaliação do Vladimir Aras. Olha o que ele escreveu aqui no Twitter. Ele é procurador da República, diz ele: os crimes contra a segurança nacional são de competência federal. Pelo que se vê abaixo, a intimação teria sido enviada pela Polícia Civil do Rio. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro não tem atribuição para apurar crimes da Lei 7.170, de 83. Se houver algo a apurar, cabe à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal. E se você não gostou do meu fantoche, se você se sentiu assim ofendido, é só me avisar aí na caixa de comentários que eu paro. Eu sou inseguro com essas bobagens que eu invento. Também é importante notar que o delegado responsável pelo caso é o Pablo da Costa Sartori. E esse nome já apareceu no noticiário antes, num caso assim parecidíssimo com esse do Felipe Neto. Pois é, esse delegado tem dedicado muito do tempo dele a perseguir quem critica a família Bolsonaro. Dessa vez, ele foi atrás do Felipe Neto a pedido do Carlos Bolsonaro. Mas ele já fez coisa parecida antes. Esse é o delegado que chamou William Bonner e Renata Vasconcelos para depor. Isso porque eles noticiaram a rachadinha do Flávio, supostamente desobedecendo, uma ordem igualmente arbitrária da justiça para não falar sobre aquele assunto. Lembra do caso do advogado Marcelo Feller? Ele também deu de criticar a maneira como o Bolsonaro lida com a pandemia. Aí abriram um inquérito contra ele e, ok, acabou arquivado, mas ainda assim. E aqui eu preciso pontuar que ninguém precisaria punir o Marcelo Feller por nada. Esse é um homem que já paga todos os seus pecados por ter que ganhar a vida trocando ideia com aquele Caio Coppola, aquele cara lá. Implicar o governo em genocídio é tratar o presidente da República como um genocida, o que está longe de ser uma realidade. A Lei de Segurança Nacional é tipo essa calça jeans que vai pra cima do seu umbigo. Era uma moda nos anos 80, só que voltou com tudo agora. Sério mesmo, é que o bolsonarismo bagunçou tanto a República que os operadores do direito se viram obrigados a discutir e a usar essa lei de novo. Ela estava escanteada, estava lá empoeirada, mas agora está sendo usada com tudo. Em 2020, a Lei de Segurança Nacional foi usada várias vezes e em vários casos famosos, dos quais você pode até ter ouvido falar. Por exemplo, tentaram enquadrar o Gilmar Mendes na Lei de Segurança Nacional. De novo, ele foi mais alguém que associou a lida da pandemia a um genocídio. Deu em Lei de Segurança Nacional. Aí depois teve a solicitação de abertura de inquérito dos processos antidemocráticos, lembra disso? Aqueles que pediam o fechamento do STF. A Lei de Segurança Nacional também foi usada nesse caso. Aí depois o Bolsonaro se ofendeu com o Ricardo Noblat, porque ele publicou uma charge lá. Aí o Bolsonaro pediu que o colunista fosse investigado usando de novo a Lei de Segurança Nacional. A prisão do deputado Daniel Silveira, recentemente agora, também teve como base a Lei de Segurança Nacional, para ver. É claro que alguns usos dessa lei são assim mais razoáveis do que outros, né? Mas assim, não dá para negar, a Lei de Segurança Nacional tá na moda.
O uso da lei contra o Felipe Neto não faz assim o menor sentido, porque uma boa parte do Brasil chama o Bolsonaro de genocida dia e noite, com muita frequência e com muita razão. Tipo, o que é que o bolsonarismo pretende fazer com a coalizão de trabalhadores da saúde, coalizão que é tipo internacional, gente do mundo todo, denunciando o Bolsonaro em Haia por genocídio? O que eles vão fazer nesse caso? Olha, talvez fosse até melhor não fazer nada, porque ao tentar proibir o Felipe Neto de chamar o Bolsonaro de genocida, o presidente acabou incentivando mais e mais gente a chamá-lo de genocida também. Foram mais de 300 mil menções do termo genocida no Twitter nas horas que se seguiram o anúncio lá do inquérito contra o Felipe Neto. E agora, vai intimar todo mundo? Não tem como. O Felipe Neto recebeu apoio de muita gente nessa confusão toda aí. Alguns apoios são mais simbólicos do que outros, tipo o do escritor J.P. Cuenca. O JP também foi vítima de uma emboscada jurídica. É que ele andou criticando a Igreja Universal. Aí, mais de 100 pastores da Igreja Universal se juntaram, se organizaram e processaram esse escritor em diversas cidades brasileiras. A coisa chegou num nível que o JP Cuenca teria que ir se defender numa cidade e em outra cidade ao mesmo tempo. Quer dizer, é impossível dele conseguir se defender dessa ofensiva jurídica vastíssima que a Igreja Universal organizou contra ele. Então o apoio do JP Cuenca significa alguma coisa, porque, enfim, esse é um cara que sabe o que é ser perseguido judicialmente. Mas o Felipe Neto também recebeu vários outros apoios de gente famosa na política, tipo, sei lá, o Lula, o Ciro Gomes, ambos mencionaram o Felipe Neto. O inquérito também abriu a oportunidade para que o Felipe Neto fizesse novas críticas ao governo. Certamente as mais eloquentes que ele fez desde aquele vídeo que ele publicou lá no New York Times. Eu não sei exatamente como ele gostaria que eu me referisse ao presidente da República. Um presidente que chamou reiteradamente a maior pandemia que se viu em muitos anos de gripezinha. Um presidente que incentivou e incentiva a todos a saírem nas ruas como se nada tivesse acontecendo desde o dia 1. Que provocou aglomerações, inclusive, em todos os momentos dessa pandemia. Que sabotou e sabota medidas dos prefeitos e governadores que tentaram fazer alguma coisa, por menor que fosse, contra a propagação desse vírus. Que condenou durante todo esse tempo o uso de máscaras e que se recusou a utilizá-las, exceto quando teve que viajar para Israel, aí obedeceu o pianinho. Um presidente que demitiu 2 ministros da saúde, médicos, que tentaram de alguma forma agir com o mínimo de decência para tentar enfrentar a Covid-19 no país. Que gastou milhões e milhões de reais em cloroquina, uma droga comprovadamente ineficaz no combate à doença. E que se recusou veementemente a comprar a vacina, quando foi oferecida no momento em que era mais importante de ter comprado. Recusou, inclusive, 70 milhões de doses oferecidas pela Pfizer. E que sempre se posicionou contra a vacinação. De que outra forma eu poderia chamar esse presidente? De colegão? De amigo do povo? De guerreiro? Não me sobrava outra palavra para definir o presidente. Eu quero dizer a todos que vou enfrentar, como sempre enfrentei, as tentativas de silenciamento por parte desse governo. Vou continuar na mesma posição e sem medo, porque esse é exatamente o objetivo principal dessas pessoas. A imposição do medo. Que você tenha medo. Não só eu. Você. Eles sabem que eu tenho como me defender. Eles sabem que eu tenho recursos para isso. Eles sabem que não vai dar em nada essa acusação completamente descabida. Completamente ilegal. Mas eles querem propagar o medo. E um povo não deve jamais temer o seu governo. O governo é que deve ter medo do seu povo.
E esse é o panorama atual. Uma lei da ditadura que permaneceu adormecida por quase 40 anos, agora é utilizada para perseguir dissidentes do governo Bolsonaro. Quando o Bolsonaro foi eleito, era exatamente isso que se esperava, autoritarismo. Eu esperava que Bolsonaro fosse apenas mais um autoritário, mas não. É bem pior, porque veio a pandemia, veio a negligência e vieram mais de 200 mil motivos para afirmar que Bolsonaro é sim um genocida. Para continuar fazendo conteúdo e quem sabe expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.